sejam todos muito bem-vindos ao canal. E o Flamengo já sabe quanto terá que pagar por Davi Terans do Atlético Paranaense, galera. Então o Flamengo quer o uruguaio Davi Terans, o meia do Atlético Paranaense, o jogador que é conterrâneo de Arrascaeta e a dupla atua na seleção uruguaia. O Mengão mostrou interesse pelo jogador do rival do clube na final da Libertadores recentemente, galera. Então, mas deve ter concorrência de clubes árabes. Mas pensando nas sondagens, os paranaenses já estipularam um preço pelo jogador, né? Então, segundo informações aí, o Atlético Paranaense quer cerca de 5 milhões de dólares, o que gira em torno de 25,85 milhões de reais na cotação de hoje. Então, este seria o valor pelo uruguaio. O clube pagou 7,5 milhões de reais pelo atleta, mas com o bom momento, o uruguaio está valorizado e os paranaenses tentam aproveitar para lucrar com a possível venda do jogador, né? Então, ainda falando mais sobre este jogador, a primeira opção do Flamengo não é por Terans. O mais querido deve buscar alternativas europeias, mas caso essas opções fracassem, o clube vai investir pelo jogador do Atlético Paranaense. Isso já está definido. Flamengo e Atlético que se encontram no dia 29 de outubro no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador. O local cedia a final da Libertadores em jogo único. E o Mengão busca o tricampeonato da competição, mas precisa superar o forte adversário brasileiro que vem ganhando evidência entre as boas equipes do país nos últimos anos. E de olho em Davi Terans, do Atlético, o Flamengo faz bom mercado de transferências. Então, falando sobre as transferências do Flamengo aí, né, que vem se reforçando bastante para manter o nível alto em todas as competições. Em 2022 vai dando certo com as Copas. O clube trouxe no meio do ano reforços de peso como Varela, Pulgar e Arturo Vidal, além de Everton Cebolinha, mas segue de olho para o time já em 2023, já que já está acabando o ano praticamente, mais 14 rodadas aí do Campeonato Brasileiro e se encerram as competições, né? Então o Oscar foi alternativa, mas a negociação fracassou. Mas o negócio pode acontecer para a temporada que vem. No entanto, pelas posições, pode ser que o Flamengo desista da contratação de Davi Terans, caso consiga o meia, revelado pelo Internacional, né? Então, falando de Pedro que treinou na seleção brasileira. Pedro desabafou sobre a reviravolta no Flamengo em retorno à seleção brasileira, né? Então, o atacante Pedro teve a boa fase premiada com a convocação de Tite. E então, já na cidade francesa de Le Havre, o jogador do Flamengo participou do primeiro treinamento com os companheiros selecionados nesta terça-feira. Em seguida, concedeu entrevista coletiva e não escondeu a felicidade de voltar a vestir a amarelinha. Ele falou: muito feliz por poder voltar à seleção. Acredito que foram momentos de altos e baixos, mas eu sempre tive uma fé dentro de mim que eu poderia voltar para cá. Então essa resiliência que eu tive depois dos momentos ruins no Flamengo e quiseram ficar forte para poder voltar para a seleção, contou o Pedro, né? Então depois de começar a falar sobre a sensação de retornar à seleção brasileira, o atacante Pedro deixou clara a importância da troca no comando do Flamengo. Além disso, exaltou a relação com Kleber Xavier, auxiliar de Tite na seleção canarinho. Ele falou assim: a chegada do Dorival foi muito importante para mim. Ele falou que se eu jogasse, eu teria chance de ir para a seleção. E foi muito bom eu ter contato com o Kleber Xavier, auxiliar de Tite. Ele falando ali com você, mesmo sem estar jogando muito, isso acende que tem uma chance para voltar. Eu sempre tive dentro de mim essa chama de voltar para a seleção, completou, né? Desde que o Dorival Júnior assumiu o cargo, que era de Paulo Souza, o centroavante do Flamengo desandou a balançar as redes aí. Foram muitos gols, né? Com o técnico brasileiro, são 16 gols marcados em 26 jogos, né? Bem diferente dos 8 tentos em 27 partidas com o treinador português, né? Então, agora, após começar o entrosamento com os companheiros da seleção brasileira, Pedro se prepara ao lado de Everton Ribeiro para os dois amistosos que será na França.
O primeiro deles é contra a Gana, que será às 15h30, 3h30 da tarde, horário de Brasília, nesta sexta-feira, dia 23 de setembro, em Le Havre. Depois é a vez do Brasil encarar a Tunísia, no mesmo horário, em Paris, no dia 27 de setembro, que será numa terça-feira que vem, galera. Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima.